Boa noite a todos. Hoje a gente está aqui começando com um programa que se chama PF Podemos Falar. É um programa dedicado sobre todos os tipos de assuntos. Então, como eu quero pegar sempre a atualidade, o que está acontecendo aqui em Taubaté? O que está acontecendo é o seguinte, que ficou todo mundo preocupado porque estão querendo colocar os animais, né, do CCZ no presídio. E foi assinado um termo para que isso acontecesse. Então eu trouxe aqui para entrevistar a Aldenice, né, o Afonso Neto e o Andy Trevisan. O Andy Trevisan é protetor independente, né, Andy cuida de bastante animais. O Afonso Neto é presidente da ONG Vida, né, e a Aldenice também está há mais de 10 anos, né, Aldenice, na causa animal, então também deve saber o que está falando. Eu vou fazer minha primeira pergunta para a Aldenice e se alguém quiser aqui falar com ela também e perguntar alguma coisa, pode perguntar, porque é um programa de entrevista, tá? Eu vou estar aqui mediando a entrevista. A minha pergunta é a seguinte, Aldenice. Como surgiu essa ideia de colocar os animais em presídio? Bom, a ideia, eu acredito que tenha surgido pela observação. E eu queria, assim, fazer uma ressalva, não é a ideia de colocar animais em presídios, eu preciso deixar bem claro, os animais estão lá. Os animais estão em todos os presídios há muito tempo, independente do que a juíza quer fazer, do que o secretário da administração quer fazer, do que os diretores querem fazer. Os nossos presídios são áreas abertas, não são cercadas, nosso lixo é muito farto, sempre tem presos que cuidam, funcionários adeptos dos animais, então a gente sempre tem esse cuidado, eles vão chegando, então eles estão lá independente de qualquer situação. O que houve agora foi pela primeira vez uma iniciativa de olhar para esses animais e se fazer algo a respeito. Eu acredito que no decorrer desse convênio foi falado, foi citado uma sistemática que talvez algumas pessoas não tenham entendido, não estejam concordando, mas o fato é, enquanto todo mundo está brigando muito, eu digo, porque eu tenho mais de 22 anos de sistema penitenciário, eu sei o que eu estou falando, mais de 10 anos na causa animal, eu cuido dos animais. No presídio onde eu trabalho, eles são castrados, vacinados, comem ração, porque eu estou lá. E aonde eu não estou? Como é que faz? E as pessoas que são contra? Estão ajudando esses animais em alguma coisa? Então eu acho que através da observação disso aí, como tem uma necessidade de todo e qualquer projeto para reinserção do preso na sociedade, para essa reintegração social, e a gente sabe da afetividade que eles têm, necessidade e do bem-estar que o animal pode proporcionar, isso foi citado como uma forma de ajudar os dois lados. A meritíssima juíza falou comigo antes de iniciar esse projeto, da ideia, os membros do Conselho da Comunidade também, e eu achei muito bom, eu achei ótimo, porque nem mesmo os protetores nunca foram lá retirar um animal, nunca foram lá levar ração para eles. Todo mundo sabe, conhece a minha realidade, eu tenho que tirar leite de pedra para cuidar desses animais que estão lá, então de repente se a gente consegue dividir isso com o poder público assumir uma responsabilidade que é dele também, porque não é minha, gente, não é, eu faço por amor, eu faço porque é minha causa, mas não é minha responsabilidade, então eu acho muito bom. E sem contar que a gente vai ter todo o respaldo e vai também ajudar o preso que precisa desse contato, dessa atividade. E a gente sabe, nós que lidamos com animais, sabemos todo o benefício que eles trazem para o ser humano. Por que o preconceito de não levar para o preso esse benefício? Por que a gente pode falar do animal com criança, em todos os segmentos, e com o preso não? Eu acho que é uma ideia até mesmo preconceituosa que tem por trás disso. Mas, Aldenice, você acha de verdade que os presos estão capacitados para cuidar de animais? Eles estão preparados para isso? Se tiver uma rebelião, se tiver alguma coisa no presídio,
Não vão ser os primeiros animais a sofrer, não vai ser eu posso dar uma parte? Pode. Se me autoriza? Com relação ao que a Denise está falando, desde o início desse projeto, eu fui um dos primeiros a concordar com a Denise, é fato, com relação aos animais que já vivem dentro dos presídios. Inclusive, quando a Denise era voluntária na ONG Vida, eu fui buscar animais para doar dentro do, acho que é IR, né? Isso. Para doar nos nossos eventos. A nossa preocupação não é isto, eu quero deixar bem claro à população. Como a Denise falou, existe muito preconceito com relação aos presos, não podemos fazer pré-julgamento de ninguém. Se eles vão cuidar, se eles não vão cuidar, os animais já vivem lá dentro. Se eles tivessem que fazer alguma coisa, teriam feito, os animais que convivem. O que nós não queremos, a Denise sabe, a minha opinião, é animais retirados da rua, já está certo, como a Denise falou num bate-papo informal, os animais são da rua, mas pelo projeto, pelo que foi falado, e você estava presente lá na reunião com a excelentíssima juíza, 250 animais sendo controle de zoonose iriam para os presídios. Estou errado ou não? Isso foi dito lá. Porque o presídio, eu quero deixar bem claro, população, que os canis vão ser construídos na área externa do presídio. Vai causar outro problema. A área externa são rodovias. E vão começar a abandonar mais animais em presídio, como já estão sendo falados na rede social. Com licença, não é bem assim, Afonso, porque outra coisa, ninguém que está contra o projeto foi verificar, se deu o trabalho de verificar o exato local. O local do canil, por exemplo, é impossível acesso até a rodovia. Mas é uma área externa do presídio. É a área externa da carceragem, então, dentro da área do presídio, mas externa da carceragem. Da carceragem, então vai ficar dentro do presídio, é isso? Dentro da área de domínio do Estado. Você acha que alguém vai adotar animais dentro de presídio? Afora os familiares de presos, como é a intenção da juíza? Eu acredito que não. Desde o começo eu falei que a questão das adoções é muito delicada. Então por que, Denise, a minha luta, eu te respeito, gosto muito, mas eu sou totalmente contrário a levar animais da rua, como foi falado, e animais sendo controle zoonose para presídio. Cuide daqueles que você já faz esse belo trabalho lá, do seu bolso, que eu sei. Do seu bolso. Então, se você já realiza esse trabalho há mais de 10 anos, estava na hora do Estado rever essa posição e ajudá-la. Vamos construir canil e gatil? Hoje eu estive com um agente penitenciário que trabalha na casa de custódia, tem mais de 80 gatos lá. Vamos retirar todos esses animais do putim, os presídios, que eu não sei quais, e levar para esse canil e gatil. Isso é a ideia, eu concordo com essa ideia. Mas é isso que eu estou sugerindo desde o início para que seja conversado, Afonso. Mas o que aconteceu? Nós tivemos essa ideia sendo cogitada há mais de um ano atrás, inclusive numa audiência pública. No qual a juíza foi convidada, que não era audiência pública sobre isso, é sobre o Hospital Municipal Veterinário. Só que foi falado lá. A gente não pode dizer, a polícia sai para atender uma ocorrência de roubo, de repente ela vê um sequestro em andamento, ela não pode atender o sequestro porque ela saiu para atender o roubo. Não é assim. Quando eu fiz a juíza foi lá para falar sobre o hospital, só que foi abordado a questão do convênio. Essa reunião com a juíza, que ela ouviu, nós ficamos acho que mais de 3 horas naquele fórum criminal, ela ouviu a todos pacientemente. Quando foi falado, eu perguntei a ela, Excelência, eu sou totalmente contrário aí dos animais sendo controle zoonose. Qual foi a resposta dela? Ela não sabia disso. Por que, Afonso? Porque o que está acontecendo? Esses detalhes do convênio, eles mesmos estão decidindo. Não era hora da gente querer entrar e ajudar a decidir. Não, mas nós temos um conselho aqui, no qual o presidente que foi eleito hoje é o Dr. Luiz Pedras, a vice-presidente é a Elizabeth Rodrigues Santos, da ONG Companheiro, no qual você faz parte da diretoria. O Companheiro não foi consultado, esse convênio, Você ouviu a juíza falar que sequer conhecia o Compebeia? Ah, mas espera aí, Denise. Gente, espera só um pouquinho. O Compebeia é um órgão novo. Não, mas tem mais de o Compebeia vai fazer 2 anos já. E como ela mesma citou, Afonso, que lá naquele dia da reunião, nós tivemos um vereador, inclusive da causa, que teceu milhares de elogios ao projeto e se comprometeu, inclusive, em mandar verbas. Isso é verídico. Ela começou a reunião colocando a fala do vereador pra gente. O que você quer? Eu sou a juíza. O que eu vou pensar no lugar dela?
aqui está cheio de protetores, nós estamos numa audiência pública, ele representa os protetores, ele está inclusive oferecendo verba. Eles estão comigo, eles me apoiam. Não tem como pensar outra coisa. Então, gente, peraí, interrompendo um pouquinho. Eu quero a opinião do Andy. Andy, você como protetor independente, tá? Como você vê, entende, essa situação toda, tudo isso que está acontecendo? Vai. Eu queria justamente fazer uma parte nesse ponto. O que está acontecendo? A gente está aqui discutindo, são 2 protetores reconhecidos aqui na cidade, estão discutindo sobre o problema da juíza e os protetores. A gente está esquecendo num ponto importantíssimo, a prefeitura. A reunião, a juíza ela não tem obrigação nenhuma de conhecer a Compibeia, mas a prefeitura tinha. O vereador, nessa reunião, a audiência pública, quando são montadas as audiências públicas, a pouca experiência que eu tenho de Câmara, a audiência pública ela é voltada para um determinado assunto. Obviamente, todo mundo que vai falar, todo mundo que vai dar a sua opinião, toca em outros assuntos, e foi o que eu entendi, até pela posição do vereador. Esse foi um assunto tratado, ele apoiou e apoiaria. O problema está em que a prefeitura, junto com a juíza está trabalhando pelo setor dela. Está corretíssimo, a ideia é maravilhosa. E a prefeitura assinou um convênio sem consultar nem o Compibeia, nem fazer uma audiência pública. Então aí é que reside o problema. Para a juíza resolver o problema, a sua ressocialização. Para os protetores e nós cidadãos aqui, aqueles que estão de fora, que não estão participando diretamente, o que passa? E o que foi a informação, inclusive na audiência foi falado, e naquela audiência com a juíza também, que o objetivo desse convênio era desafogar o CCZ, pegar 250 animais do CCZ e levar para canis e gatis que seriam construídos com dinheiro da Prefeitura de Taubaté no presídio em Tremembé. Não sei nem se se juridicamente poderia. Pode, ok. Isso era uma dúvida que nós tínhamos também. Então a ideia seria desafogar o CCZ. Ora, desafogar o CCZ não é resolver o problema dos cães abandonados na cidade. No presídio já existe, a gente sabe que existe, a Aldenice sozinha cuida disso, todo mundo sabe. Nunca houve apoio. Então que haja um apoio para a Aldenice lá, nos cães e gatos que estão lá, que se construa canis e gatis com dinheiro da Prefeitura de Taubaté, seja de quem for, que se construa lá e cuide dos animais que estão lá. Mas não mover os animais do CCZ, porque vaga 250, vão aparecer mais 250. Isso, desafogar o CCZ, como está escrito, como foi falado em todas as circunstâncias, mesmo que não seja feito isso, mas é o que está escrito, é o que todo mundo comenta, ninguém bateu o martelo quanto a isso, não vai resolver o problema. O problema está na cidade de Taubaté, está em Tremembé também, é a questão dos animais abandonados. A prefeitura vai desembolsar dinheiro para construir gatis em Tremembé, mas a prefeitura não tem dinheiro para fazer campanha de conscientização, não tem dinheiro para fazer castração, não tem nem veterinário para resolver os problemas da cidade. Vai agora mandar um veterinário para Tremembé, para os presídios, cuidar desses animais. Então são várias informações que nos chegam e não há ninguém para explicar. Não há ninguém para resolver o grande problema, que é resolver o problema dos animais abandonados. Eu posso dar uma parte? No convênio está dizendo aqui, o convênio está aqui. A manutenção, despesa durante o ano é exclusiva total da prefeitura. Alimentação, transporte, veterinário. Qual é a nossa briga? Hoje, o Centro de Controle de Zoonoses não vacina os animais contra sinomose, parvirose, que é uma vacina, pode ser a V8, que custa hoje, se for comprar, 16 mil reais. Se o Centro de Controle de Zoonoses não vacina esses cães, não tem essa verba, como vai ter verba para pagar preço, que vai ser 750 reais por preso? Exatamente. É o que eu estava exatamente dizendo. A gente aqui, Aldenice, o Afonso e as outras ONGs daqui da cidade, vivem esse problema todo dia. É a questão de não ter o dinheiro para ajudar nem as ONGs, os animais daqui da cidade. E de repente vai aparecer um dinheiro por lá. Isso é uma coisa que incomoda não só a nós, protetores independentes, que não somos vocês, que não lidamos com muitos problemas que vocês lidam todo dia. Porque quem na hora de ligar não ligam para mim, ligam para vocês. Não vai resolver o problema de vocês. Eu entendo a sua necessidade, eu entendo o interesse em resolver o problema dos animais que estão lá. O problema é que a coisa como está, a prefeitura está aparecendo isenta de tudo, ela não aparece nem nos eventos, na audiência pública que nós tivemos, a prefeitura não mandou um representante. Nem o conselho, nem o conselho da comunidade. Nem na própria reunião que foi organizada dentro do fórum,
Não Exato. houve sequer assim, o respeito nem pela fala da juíza. No Facebook ela foi chamada de alienada, foi falado Sim, palavrão sim. contra E ela não ela. tem culpa de Estão nada. falando que os presos vão colocar fogo nos animais, estuprar as cadelas. Gente, isso não tem nada a ver com o que Não você tem está falando. mesmo, O não que tem está nada a ver. sendo colocado na mídia não são essas questões que eu entendo que podem realmente levantar dúvidas. E, gente, uma coisa que existe em todo o serviço público, eu não sou da área, mas quem vai entender o que eu estou falando, é o chamado dinheiro carimbado, você conhece, porque você também sim, na é do Marinha serviço sim. público. Muitas verbas vêm para uma atividade específica, não podem ser usadas para outras. E quando a gente fala em convênio, eles estão fazendo um convênio. Essas verbas, elas vão sair de várias fontes de recursos. Mas qual fonte, Denise? Que até agora não sabemos. Mas é só perguntar. Nós isso aí vai ser um gasto público, todo gasto público nós tivemos é uma reunião com o transparente. Dr. Jean do Jurídico, semana passada, eu, o representante de algumas ONGs, ele também não sabia, ele não soube responder. Mas Entendeu? isso aí vai ter Gente. que ser respondido, porque o Porque, dinheiro olha, público tem que aparecer. Eu quero de deixar bem fontes claro que eu, transparentes. Andy, nós não estamos contra a ressocialização de presos, não é maneira nada alguma. disso. Mas- Qual é a nossa ideia? Hoje eu fui no Parcão, fui visitar o Parcão, tem presos trabalhando dentro do parque. Então coloca esses detentos para fazer um trabalho dentro do Centro de Controle de Zoonose, que é uma ideia excelente. Afonso. Manutenção, limpeza, passear com os animais. Mas, gente, tem preso pro CCZ, tem preso pro Parcão, tá cheio de Então, preso. mas por que- É só ampliar. Mas A prefeitura vai pagar R$750 por preso, uma despesa a mais, investe, quer pagar? Vai pagar? Coloca esses presos para trabalhar dentro do Mas Centro de tá Controle precisando- Zoonose. Afonso, Nós vocês temos, não estão nós, não, entendendo. você que não está entendendo, Denise. Não, Nós temos só- poucos funcionários do Centro de Controle Zoonose. Vai tirar... e você quer mais animal lá? Pera, não, eu sou totalmente contrário. Nós vamos ter 3 depósitos de animais aqui. Quantas vezes 3 foi dito, depósitos. então constrói mais canil lá Não, dentro? nunca falei Isso isso. foi dito na reunião, não Nunca- por você. nunca Não falei por isso. você, mas foi falado Eu sou qual a totalmente diferença contra a de briga. gastar o dinheiro para construir dentro do CCZ ou dentro Porque, do presídio. por mim, eu fechava dentro do zoonose. CCZ não tem funcionário suficiente. Então, é isso que eu quero o preço é chegar. muito mais barato. Isso que eu quero chegar. Leva os presos para ressocializar, O para trabalho de preso interagir. é muito mais barato, Afonso, Então, e é você uma não está outra entendendo. necessidade. Leva para trabalhar dentro do Centro de Controle Mas é- Zoonose. Isso é a minha ideia. Com Desde licença, o início. Afonso. Peraí. Mas é isso que a gente está querendo dizer. Então. Ao invés de levar o dinheiro para o presídio, para construir canis e gatis lá, quer ressocializar o preso, ou tudo bem, constrói o canil para Os animais lá. mas traga então esses presos para trabalhar. Eles trabalham com os animais lá e tragam esses presos para trabalhar no CCZ. Certo, e por que isso não foi falado de uma forma coerente e educada, colocado, em vez de falar que o preso vai estuprar Não, as isso aí eu cadelas e também pôr discordo, fogo nos eu animais? também Eu acho- Porque é o foi seguinte, isso aí Denise. que foi Não, veiculado, Denise, é o seguinte. muito. A dúvida da população é essa. Eu quero esclarecer uma coisa aqui. Eu quero deixar que os animais já existem dentro do presídio. Eles já existem. Se fosse para ter alguma coisa, já teria Em mais de acontecido. 10 anos eu nunca tive um problema. Se alguém teve, se omitiu e não divulgou. Eu não tive, certo? Hoje, os animais do IRT dependem do meu dinheiro e de mais 2 colegas de trabalho e da mão de obra de preso. Porque hoje isso já acontece. Eu tiro férias, eu me ausento de qualquer forma. São os presos que cuidam, eles sabem a hora de tratar, eles sabem como tem que fazer, eles cuidam de carrapato, de pulga e tudo mais. E os animais estão lá, quem quiser, peça uma autorização, vá visitar, estão todos muito bem adotem, cuidados. adotem. Exatamente, de Adotar, preferência, adotem. ofereçam lares temporários, estou super aberta a tudo isso, gente. Adoção, Não, lar mas o que temporário. nós queremos chegar, Denise, é isso. É esquecer. A gente nesse tem uma convênio. necessidade lá dentro, lá Afonso. você não, poxa, você não entendeu o que eu falei desde o início da Você primeira vez? também não tá entendendo. Não, que eu sou a favor da construção de canil e gatil para cuidar dos animais que existem Já dentro estão dos lá. presídios. Mas então que seja próximo. Por que vai pegar agora o animal e vai levar ele lá pra dentro do CCZ se a minha luta é pra não levar nenhum animal pro CCZ, Mas gente? Olha isso de novo, olha isso de Entendi. novo. Não, mas daí é o que o Andy acabou de falar, levar Não os é presos isso. pra lá. Nós estamos Qual o horário de atendimento sendo controle zoonose? das 8 às 5. Não, atendimento à população. Dá umas 4 pra Por que, cá. que eles não atendem antes? Por falta de funcionário. Ah, então. Isso Aldinho, eu quero chegar. a gente tá, nós todos aqui estamos querendo a mesma coisa. Justamente. É que está havendo muita confusão justamente porque a coisa está muito mal explicada. O que está no papel é uma coisa e o que a gente quer, que a gente gostaria é outra. E não é isso que está escrito.
A briga de todo mundo, acho que todo mundo que está contra o convênio da maneira que foi assinado, não que o convênio não seja bom, pode ter alguma coisa boa, a questão da ressocialização é fundamental e importantíssima. Agora, a maneira como está e como a juíza está entendendo e a prefeitura não se manifesta é que está causando essa confusão. Todos nós entendemos que há animais nos presídios, e não são poucos, são muitos e só vocês têm acesso. Ninguém, nem a população, na sua grande maioria, e nem as ONGs têm acesso ao presídio. Não vão, porque estão resolvendo problemas aqui na cidade. O nicho ali dos presídios está muito focado somente em você e as pessoas que te ajudam. O que a gente está falando, o que a gente está reclamando desse convênio, da maneira como foi feita, é que colocar animais, tirar animais do CCZ, deslocar funcionários... Da rua também, que ela falou, foi falado isso, da rua. Para colocar no presídio, não é solução, não é como deveria ser um convênio que realmente ajudasse. Tirar animais daqui e colocar no CCZ não vai ser solução. Eu já falei, inclusive, num programa com o Afonso, isso aí, como protetora, vejo aquela coisa utópica. Eu estou dando o direito, como se eu precisasse fazer isso, a eles, à juíza, ao Conselho da Comunidade, que é um grupo. O Conselho da Comunidade, ele ajuda na execução da pena, eles vão ver as necessidades dos presos. E o que eles fazem? É um voluntariado, gente, é igual o nosso. Quando a gente fala em voluntariado, a gente não ganha nada para isso, e a gente dá o sangue, a gente dá a vida, a gente, cada um que defende a sua bandeira sabe. Do mesmo jeito que nós tiramos dinheiro do bolso, gastamos nosso tempo e tudo mais, nosso emocional, eles também fazem. Mas sabe o que acontece, então, claro, só foi ouvido uma parte, né? É claro que se a gente vai ter o Conselho da Comunidade ajudando nisso, é a bandeira deles, eles também vão fazer de tudo para dar certo. É mais gente que nós podemos unir. E quando a dona Maria Tereza pediu ajuda na reunião dentro do fórum, muita gente virou as costas e agiu com uma falta de educação tremenda, deixou ela falando sozinha. Não deram nem bola. A gente está tendo uma grosseria muito grande, porque o que está havendo é que não está tendo isso aí, da gente sentar e colocar as questões realmente importantes, porque eu também tenho perguntas, é claro que eu tenho. Eu não acho que vai tirar animal do Centro de Controle de Zoonose. Isso aí eu falei desde o primeiro momento. Isso para mim é uma ideia utópica. Do que? É a mesma coisa que o protetor recém-chegado. Ele acha assim, nossa, por que ninguém fez isso até hoje? Eu vou resolver. Porque a gente chega com sangue, com garra e acha que vai conseguir. Você ouviu as palavras do Zé Antônio no dia da reunião com a juíza? Ouvi, ele falou? Claro que eu vi. Ele falou dos animais que vão ser levados para lá. Eles ficaram até em dúvida do número de animais. Eles não estavam ali entrando num consenso. Então nem eles sabem exatamente quantos animais. Se nós concordamos que é utopia, colocamos no papel que animais do Centro de Controle de Zoonose não vão para presídio. É só isso que a gente está pedindo. E em qual momento foi dito de uma forma educada? Olha, eu e o Eide somos educados. Não, eu estou falando... Ali você sabe do que eu estou dizendo, Afonso. Eu não preciso citar nomes. Eu não preciso aqui fazer plaquinha com tudo que está na rede social, que é desnecessário, né? Na rede social viram muito heróis. Exatamente. Só que na rede social estão falando exatamente as pessoas que deveriam estar defendendo esses animais. E são as pessoas que eu estou dizendo, gente, olha, todo mundo que está preocupado com os animais nos presídios, eu tive uma informação na sexta-feira que há mais de 20 filhotes no presídio de Potim. Há um ano atrás eu retirei 22 animais de lá. Eu não tenho mais como retirar. Se alguém quiser ajudar, de tanta preocupação que vocês estão, por favor, saiam do Facebook e vão até Potim buscar algum filhote que eles estão precisando de ajuda. Aqui nas penitenciárias do Vale também tem animais. Eu tenho animais no presídio onde eu trabalho para doar. Estou aceitando qualquer tipo de ajuda. Então, Denise, então isso que nós queremos. Chegamos a Secretaria Secretaria de Administração Penitenciária te ajude, construa canil e gatil, e essa verba que vai gastar com preso seja gasto com esses animais. Olha, a juíza é da vara de execução criminal, né, doutora Sueli? Exatamente. Ela é responsável por quantos presídios? Eu não sei, sinceramente. Eu preciso fazer uma conta. Mas é Potim é dela? Potim não. Potim não. Mas é do Estado. Ela pode recolher aqueles animais e trazer para os presos responsabilizar, cuidar. Afonso, é isso que eu falei. Olha, a gente tem. Não é mandar protetor, não é mandar. O que eu tô falando, Andy, no grupo do WhatsApp desde o primeiro momento? Gente, vamos conversar. Foi isso que eu pedi desde. Todo mundo só malhou. Aquele dia na reunião, ela falou, quem estava lá ouviu.
eu não estou, não me lembro as palavras dela, mas ela se colocou totalmente aberta às sugestões. É verdade. E não houve, só houve pedras. Deixa eu interromper só uma coisinha. Teve uma audiência na Câmara Municipal de Taubaté. Isso. Entende? Que foi com, eu acho que a vereadora Vivi da Rádio convidou todos, tanto da proteção animal, todos, contra, a favor da prefeitura, todos. Só apareceram lá as pessoas, o Afonso estava lá, eu fui para ver a reunião, o Andy estava lá, os protetores independentes, e não teve ninguém para falar isso que você está falando aqui. Cristina, nós tivemos uma reunião antes que foi puramente grosseria, mas eu não iria mesmo. Peraí, Denise, esse tipo de reunião, quando ela é aberta, eu não concordo muito. Acho que reunião... Mas foi pedido pela proteção animal. Não, peraí, você não entendeu. Acho que tem que ser representantes de ONGs sentados, que nós tivemos com o Dr. Jean semana passada. Fui eu, a Elizabeth, a doutora Pâmela Antunes, representando a OAB, aquela do Camaleão, acho que é Rita Bride Paula, protetora independente. Ficamos 2 horas conversando com o Dr. Jean, com relação, que é o responsável jurídico da prefeitura, inclusive ele vai sair. E ele foi aberto ao diálogo, ele disse que poderia mudar, foi feita uma ata, que pode ser mudado, que pode não ser mudado. Essa comissão, quando eu estive com o prefeito Ortiz numa reunião, quando ele criou a GCM ambiental, a Guarda Civil, ele falou para mim, Afonso, monta uma comissão e vai conversar com a juíza. E tenta mudar. Olha, deixa só o fazer a consideração colocado o tempo todo era para cancelar o convênio, o pedido dos protetores. Isso aí qualquer um pode vasculhar as redes sociais. Foi apresentado um ofício, foi protocolado inclusive um ofício pedindo para suspender esse convênio. É totalmente diferente do que você está falando. Posso dar só minha consideração final? Porque eu estou com essa visão bem fora para poder entender isso. Essa audiência pública, houve essa reunião com a juíza porque houve uma polêmica enorme nas redes sociais pela questão do convênio que já havia sido assinado. A coisa chegou pronta. É isso em gula. Porque então, ninguém teve interesse porque não teve. Sim, não, aí foi divulgado, era um estudo. Ela aí falou que era houve uma audiência pública para esse assunto. E aí foram convidados prefeitura, oficialmente, juíza, né? Oficialmente. Aí sim, essa audiência pública que deveria ter acontecido antes desse convênio. Não foi, esse convênio foi assinado sem a COPBE, que é uma coisa criada na cidade, que a prefeitura conhece, feito para resolver problemas da causa animal. Não foi consultada. Aí a prefeitura assinou. Foi chamada para uma audiência pública, esta sim que deveria ter sido feita antes do convênio, e não compareceu nem prefeitura e nem ninguém do lado do sistema prisional. Então, exatamente, o que se pediu foi para cancelar o convênio, porque ele foi feito de forma errada. E o que a gente está querendo agora é fazer essa coisa funcionar direito. O que vocês querem que a juíza pense se ela está numa audiência pública junto com o vereador representante da causa que está totalmente a favor. Nós temos uma cláusula aqui, cláusula oitavo, que pode ser alterado esse convênio. Está aqui. Então, pode ser alterado. Gente, peraí, vamos fazer uma coisa. Nós temos 3 minutos para terminar o programa. Está terminando o programa. Que pena. Vamos continuar semana que vem o mesmo assunto? Vocês querem voltar? Voltam vocês 3 e vamos terminar, porque esse assunto é comprido, o povo quer saber, o povo quer, né? E eu sugeriria trazer alguém da prefeitura, com que certeza, também assinou e está caladinho, não está se alguém da manifestando. prefeitura. Afinal, é animal eu do gostaria que o CCZ, vereador Douglas Carboni participasse desse programa. Vereador, aceite o convite da apresentadora Cristina e venha participar com a gente. Você não concorda? Até onde eu sei, até ontem à noite ele estava confirmado para estar aqui mas hoje. Ele não pôde, ele teve um compromisso, não pôde aparecer. Então, gente, ó, eu vou me despedindo aqui, tá? A semana que vem a gente volta com o mesmo assunto, tá? A gente vai voltar com o mesmo assunto. Conto de novo com a presença da Aldenice, conto de novo com a presença do Afonso, do Andy. Vou pedir para o vereador Douglas Carboni, compareça, vereador, estamos precisando do senhor aqui. E se puder vir alguém da prefeitura também, como o Andy falou, importantíssimo. É muito importante para a gente. Alguém tá? da comunidade também, com certeza. A comunidade, conselho da comunidade, um representante. Então, aqui é um programa que todo mundo pode falar. Né? Parabéns pelo programa. Tá? Então tá, gente, boa noite, até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço.